Quando nascemos, nosso fato inicial da vida é aceitar e compreender que estamos vivos, que respiramos, que somos algo, mesmo sem saber o que seria esse algo. Tudo é uma novidade absoluta. Imagine, você nasceu e literalmente tudo é algo novo. Aqui é onde começam todas as suas primeiras vezes. A primeira vez que você olhou pro chão, o primeiro humano que você viu, a primeira planta, a primeira vez que você comeu algo, a primeira vez que você cagou. E com o passar do tempo, essas coisas viram segundas, terceiras, quartas vezes. E você vai se acostumando, vai se adaptando. Quando de repente, meus parabéns, o primeiro de possíveis muitos aniversários. Agora você começa a ter uma possibilidade mais clara para poder descobrir mais coisas novas. Você começa a engatinhar, começa a segurar seus primeiros brinquedos. Novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Você conseguiu viver uma década. Nesse período das nossas primeiras descobertas, algo sempre esteve com a gente. Algo que, independentemente do que a gente faça, sempre vai estar ali. O tempo. E a cada ano que passa, você começa a sentir ele passando mais rápido, como se você tivesse uma corrida e ultrapassasse ele à medida que você cresce. Você começa a repetir boa parte das coisas que descobriu. Boa parte do seu mundo não é algo mais tão desconhecido. E que por mais que a gente queira fugir disso, nossa vida acaba passando muito mais rápido do que gostaríamos. Mas o tempo nunca foi realmente acelerado. Nós que começamos a ver ele menos, a perceber ele menos. O mundo continua o mesmo, mas nossos olhos, ocupados demais com o que ele já conhece, deixam de se deter nos detalhes. E é que o tempo parece correr, não porque esteja mais rápido, mas porque nós deixamos de caminhar devagar, deixamos de nos surpreender, deixamos de sentir cada instante como se fosse o primeiro. Desacelerar não seja parar o tempo, e sim voltar a enxergar como uma criança, ainda que o corpo já saiba peso de anos. Existe um nome pra isso. E caso você tenha prestado atenção aqui no título do vídeo, você já sabe do que eu tô falando. A cenose se encaixa em uma das coisas que todo mundo já sentiu, mas não sabe o nome. Justamente por se tratar de uma sensação muito específica ou difícil de se explicar. Quando nós somos crianças, o tempo é denso. Cada dia parece ter milhares de horas. Cada experiência é nova, sendo ela boa ou não. O cérebro, diante do desconhecido, registra tudo. As cores, sons, cheiros, textura das coisas, enfim. E o resultado disso é uma memória bem mais consolidada, mais rica em detalhes. Isso tudo nos faz sentir que o tempo se estique, uma percepção que ele está proporcionalmente crescendo com a gente. O que, com o passar do tempo, com o passar de diversas experiências que você teve, o mundo deixa de ser uma descoberta nova todo dia e acaba se transformando em coisas bem mais repetitivas. Sua rotina fica monótona, os caminhos se tornam os mesmos e nossa cabeça, para poder economizar energia, pega todas as descobertas e experiências novas e enxuga elas ao máximo, deixando pouco detalhe. A vida, antes cheia de missões secundárias e primárias, começa a se resumir mais em fragmentos previsíveis. Acaba nascendo uma sensação de que o tempo voa que nem um morceguinho. Já morceguinho, o relógio continua. O tempo em si não muda nada desde que tínhamos um segundo de vida. O que de fato muda é a nossa forma de pensar. Nossa consciência, a nossa percepção temporal de como as coisas acontecem. Ele continua o mesmo, mas a gente começa a enxergar ele de outra forma por meio do nosso crescimento. Mas claro que tem como pensar de outra forma, mas calma, já vamos chegar nisso. A percepção subjetiva do tempo mostra que aquilo que sentimos depende de como prestamos atenção e de quantos marcos deixamos na memória. Quando vivemos algo novo, o cérebro cria várias referências. Quando a rotina domina, há pouco registro e retrospectivamente o tempo parece ter passado rápido demais. Esse é o chamado modelo de mudança contextual. Experiências ricas e diversas produzem a impressão de um tempo mais longo, enquanto a repetição o comprime. A vida então se torna uma sequência de dias semelhantes. A busca incessante por produtividade e o bombardeio de estímulos constantes fragmentam o tempo em pedaços. Vivemos ocupados demais para poder demorar em alguma coisa. E o resultado é um presente que não se sustenta, que você começa a se cobrar. No geral, se sentir mal por não fazer algo que você achava que dava para fazer, com mais trocentas coisas que você começa e que pensou que poderia fazer rápido. Mas tem uma forma de evitar isso tudo, de travar esse sentimento. Apenas criando. Criar e experienciar a arte são gestos que desafiam a pressa, porque muitas das vezes exige demora, e bote demora nisso. Quando um pintor observa por horas como é a textura de um tronco de árvore, quando um escultor sente o peso do material em mãos, o tempo meio que se estende. A arte é essencialmente uma forma de atenção, ela nos obriga a perceber, e perceber é o contrário de passar. Quando estamos verdadeiramente atentos, o tempo se dilata, e por isso que criar também é um modo de salvar o tempo. A arte devolve peso às horas, devolve a cor ao presente.
Você começa a dar uma importância maior ao que você tá fazendo ali. E isso faz com que qualquer experiência se torne muito mais marcante. Ela acaba não mudando o tempo, mas ela muda a percepção humana dele, como nós conseguimos enxergar ele. Voltamos a ver o instante como se fosse a primeira vez. Ela reativa na gente aquela curiosidade da infância, aquela sensação de novidade que o cérebro havia deixado de buscar. Nesse processo, o tempo deixa de ser uma corrente que nos arrasta e volta a ser o espaço em que habitamos. Criar é reconstruir a arquitetura da presença. É como se você desacelerasse o mundo sem precisar parar. E contemplar a arte é, de certo modo, participar dessa reconstrução. Porque quando nos deixamos afetar por uma pintura, uma música, um poema, a gente também permite que o tempo dentro da nossa percepção volte a seu estado inicial de quando tudo era mais calmo. Compreender esse sentimento, por mais agoniante que seja, também serve como um antídoto. Podemos cultivar o novo, aprender algo, explorar lugares, mudar pequenos hábitos. Podemos praticar o silêncio, a pausa, a observação. Mas, acima de tudo, podemos criar. Porque a criação é um gesto de resistência à erosão do tempo. Quando criamos, deixamos de ser apenas espectadores da passagem e nos tornamos participantes dela.